Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou fazer a apresentação do canal, ela vai ser um pouco mais extensa, até porque o argumento em si da tônica aqui do vídeo ele vai demandar um pouco mais de dados, né, e de algumas informações, que é sobre o porquê do canal aqui do Artigos de ML, né? Uma das coisas que nunca me agradaram ao longo da minha carreira, assim, e ao longo do que eu vejo em muitas comunidades gringas mesmo, e até algumas do Brasil também que eu faço parte, é que quando a gente fala de papers, né, de machine learning, a gente logo tem aquela peste de que esse artigo é muito teórico, não tem uma ligação com a realidade, vamos logo para o fit predict, vamos ver a implementação ali. O que é natural, porque a nossa profissão tanto de engenheiro de machine learning quanto de cientista de dados é uma profissão de prática, né? Então você tem que estar fazendo coisas para materializar coisas, né? Esse é o tipo de trabalho em si. Porém, a perspectiva aqui do canal é muito mais ir um pouco além desse fit predict e a gente começar a entender alguns conceitos que estão sendo discutidos em termos de pesquisa, né? E para isso eu vou usar como base do meu argumento esse paper aqui de alguns engenheiros da Boeing, que o nome esse paper um pouco antigo, né, de 2003, chamado 30 anos de desenvolvimento e aplicação de CFD na Boeing, né? E CFD são softwares aí de simulação numérica para cálculo de dinâmica de fluidos, né? Então, eu peguei esse artigo especificamente porque, primeiro, eu sou um apaixonado por aviação, né? E segundo, esse artigo ele sumariza muito bem como que pesquisa ela está muito mais ligada à prática do que a gente acha que está propriamente dito, né? Então, basicamente, o ponto aqui do artigo, né? Eles falam que o ponto central do artigo aqui é que, de acordo com a evolução das ferramentas, essa aqui é a evolução, o efeito da configuração do CFD, né, em relação a teste de túnel de vento de asas de avião, né? E o ponto que eles colocaram aqui é o seguinte, é que ao longo do tempo, conforme os softwares de CFD foram evoluindo, né, mais softwares de simulação de dinâmica de fluidos foram evoluindo, a necessidade de teste de asa de avião dentro desses túneis de vento, eles diminuíram aí de razão de 77, ali, meados da década de 70, até aí para os anos 2000, que eles precisam apenas de 5 asas para fazer o teste de túnel de vento. Então, se antigamente eles precisavam literalmente projetar 77 asas físicas, né, modelar isso no software, fazer a validação da dinâmica de fluidos, e construir o artefato asa fisicamente e colocar no túnel de vento 77 em meados dos anos 70, hoje com o grau de sofisticação desses softwares precisam apenas de 5 ou até menos asas construídas para que sejam feitas essas simulações, né? Então, no momento que a asa do avião ela é construída, ela já sai com todos os cálculos já prontos, né? Mas eu não quero falar de aviação especificamente nesse paper, eu quero colocar em relação dessas fases do processo de desenvolvimento do CFD. Que eles colocar aqui a parte do CFD, mas eu acho que eu coloco esse diagrama para a parte de Machine Learning também, né? Que os autores, eles colocam, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento, né, desde a parte de incepção da pesquisa, né, das questões de pesquisa até a implementação final, em 5 fases diferentes, né, que a primeira fase é a fase que eles colocam aqui, né, que a parte de tornar pequenas partes para tornar a tecnologia disponível, né? E isso acontece através dos papers científicos, dos artigos científicos, dos papers, né? Que são aí apresentados em conferências, ou até mesmo no Arxiv, ou até mesmo em sites de empresas que têm pesquisa, né? Então, que basicamente esses artigos eles trazem uma pesquisa de base que vão dar um elemento muito básico, muito fundamental para ter uma evolução ao longo do tempo. E a primeira representação desse processo, digamos assim, tecnológico, digamos assim, de curva de adoção, ele começa primeiro no artigo científico, né? E aí na segunda parte, né, que eles colocam aqui de demonstração e confiança, né? Até que eles colocaram 2 termos aqui, nossa, e falaram, olha o que pode ser feito com essa tecnologia, né? Então,
A partir de um determinado artigo científico já tem uma pequena implementação ali, digamos assim, uma pequena validação daquelas ideias, na qual aparece uma oportunidade do que aquela tecnologia, do que aquela implementação, daquela técnica ela pode fazer de uma maneira ou de outra, né? E a tecnologia ela é utilizada em alguns de forma pioneira, né? Em alguns domínios bem limitados, com baixo risco, por aí vai. E a terceira fase, essa é a parte que eles colocam aqui de colocando tudo junto, né, no qual aí sim começam a parte de implementação dessa tecnologia, né, dentro de um stack de tecnologia, dentro das organizações por aí vai, para casos de usos reais, né? Então aqui já entra ali num pipeline aí de engenharia, por exemplo, para melhorar um processo, ou até mesmo de um produto propriamente dito, né? Na fase 4 é a parte na qual se aprende a usar aquela técnica de forma efetiva, né? Então aqui, e essa curva aqui esse volume dessa parte preta aqui, deixa eu até colocar aqui a parte do desenho. Essa curva que é feita aqui é a massa de pessoas que estão trabalhando com aquela dentro de uma determinada fase, né? Então, na parte de aprender a usar essa tecnologia de forma efetiva, já tem uma massa um pouco maior de pessoas. E no final aqui existe já a parte de maturidade da tecnologia propriamente dita, né? Que aí já começa a ter o que eles chamam aqui de payoff, né? De ter esse retorno do investimento pela adoção da tecnologia, né? E aí no caso de análise podem ser feitos aí com comparações experimentais, né? Mas o que isso tem a ver com papers de machine learning e por aí vai? Tem tudo a ver, tudo a ver. Porque quando a gente fala de papers de machine learning ou de papers de data science, enfim, a gente está falando essencialmente do processo básico que ele gera o conhecimento mínimo para que aquela técnica seja adotada daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? E uma coisa que é interessante, isso entra muito no que algumas empresas maiores já fizeram no passado, algumas empresas menores estão fazendo hoje também, né? Que é, por exemplo, as mais tradicionais empresas que fizeram pesquisa, né? Que tem a Bell Labs, né? Que foi um dos principais hubs de inovação do século XX, digamos assim, né? Em número de patentes, de 9 pesquisadores que têm o prêmio Nobel saíram de trabalhos que foram completados na Bell Labs, né? Tem a parte também da Xerox, que foi, aí eu acho que da parte de computação, um dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento mais importantes para a parte da computação hoje, né? Então tudo que a gente conhece, por exemplo, de linguagem orientada a objeto, redes Ethernet, Graphical User Interface, né, que são as GUIs que a gente conhece hoje, né? E isso foi as maiores pesquisas aconteceram dentro dessa parte Xerox, né, que era esse departamento de R&D aí, de pesquisa e desenvolvimento da Xerox, né? Mas se a gente pegar nos dias de hoje, né, até mesmo as big companies, né, tanto, por exemplo, a Google, né, eles têm a Google Research, que eles praticamente eles publicam em inúmeras frentes, né, tanto a parte de otimização, quanto a parte de economics, quanto a parte de machine learning, quanto a parte de marketplace, por aí vai. O Facebook também tem muitas pesquisas que eles têm aqui no site deles, o Facebook Research, né? Em especial aqui a parte de escalabilidade, pesquisa de escalabilidade, assim, para DevOps, né? Arquitetura de sistemas e também de machine learning. A Microsoft investe pesado, também está investindo pesado na parte de inteligência artificial, com os seus produtos de inteligência artificial, como a própria interface do Cortana também. E aqui eles têm, até mesmo dessa pesquisa aqui do XGLUE, provavelmente algum modelo de linguagem aqui para Language Understanding, por exemplo, e algumas outras pesquisas. A Amazon tem uma página deles também que chama de Amazon Science, né, que eles têm inúmeras pesquisas dentro do próprio marketplace deles aqui também, algumas tarefas de classificação de vídeo,
Deep Learning, aqui até, acho que isso aqui, se eu não me engano, é um paper que eles colocaram na CVPR, né, que é uma conferência que aconteceu no começo desse mês agora. O próprio Netflix, né, que eles têm um departamento de Netflix Research aqui, que na minha opinião eles são um dos melhores na parte de pesquisa e desenvolvimento da parte de experimentação de machine learning e de pesquisa de recomendação. E aqui a gente está falando só dessas Big Techs. Então a gente falou do passado, das Big Techs, e existe algumas posições, né, alguns cargos, né, que é de, por exemplo, que a gente chama de Research Engineer, né, como se fosse um engenheiro de pesquisa, né, que são pessoas que vão estar ali vendo o que está sendo publicado nesses papers acadêmicos, que vão fazer a implementação desses papers, né, e através dessa implementação de papers que estão ali no estado da arte que está sendo desenvolvido, a parte dessa role de Research Engineer serve para posicionar as empresas num ponto no qual elas podem ser pioneiras de uma adoção e que se dentro de um pequeno investimento para estar ali alinhado com o estado da arte de um paper científico, a empresa consiga uma vantagem competitiva muito grande, então ela vai ter esse corpo de profissionais, né? Então, por exemplo, o próprio Spotify tem algumas vagas de emprego nesse sentido, por exemplo, para Research Scientists aqui na parte de personalização, por aí vai, que aí tem as publicações aqui nas principais conferências. Também outra vaga aqui também de Research Scientist. A parte de NLP Research Engineer também, que existe, que obriga as pessoas que estão nessa posição a entenderem a literatura que está sendo discutida hoje em dia. E aqui uma outra empresa, né, que é a Citrel, né, que é uma empresa que é europeia, que trabalha bastante na parte de recomendação, então eles tiveram alguns papers publicados, alguns trabalhos publicados na última RecSys, né, que é a principal conferência aí no mundo aí de sistemas de recomendação. E aí, se eu colocando em perspectiva, né, isso aqui é o AI Research Rankings, né, que foi publicado no Medium. Esse link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, que é um compilado da performance, né, de aceitação de artigos de acordo com alguns laboratórios ao longo das principais conferências, como a Neurips, como a ICML e por aí vai, né? Mas o ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, deixa eu encontrar aqui exatamente, né? Então esse aqui é o share, né, em relação da academia, né, com a indústria. Então a gente vê que a indústria tem aqui 22%, né, que nessa parte de publicação de papers, que é muita coisa, se a gente for comparar com anos atrás, assim, a participação da indústria na parte de papers acadêmicos, assim, é muito menor. Mas uma coisa que é bem interessante aqui para a gente notar, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui na parte do ranking, que é esse ranking aqui em relação à parte de publicação, né? Ele vai estar muito, muito pequeno aqui, mas o número 1 na parte em relação ao índice, né, de relevância dos artigos, o número 1 é a Google. É uma empresa privada que tem um departamento de pesquisa ali, e eles estão na frente, por exemplo, de instituições bem renomadas, como Stanford, como MIT, como Berkeley, como Carnegie Mellon. E aqui no sexto lugar a gente tem a Microsoft, e a Microsoft é na frente, por exemplo, da Universidade de Stanford, e depois a gente tem o Facebook, e aí a gente tem uma série de outras universidades, como Princeton, como University of Illinois, Columbia, a Universidade de Washington, e a Duke University, até mesmo a Universidade de Harvard, aqui na 24ª posição, quando a gente fala de AI, né? Então o ponto, né, deixa eu voltar aqui no artigo de novo. Então quando a gente fala de artigos científicos, propriamente dito, a gente não está falando de um artigo, de um aspecto estritamente teórico, né? Mas a gente está falando de que a partir do momento que uma ideia ela é provada e ela é validada, né? E isso pode ser tanto dentro da parte do negócio
quanto a uma validação acadêmica, digamos assim, do método que está sendo empregado, isso abre uma potencial avenida para que esse artigo científico, essa nova implementação, digamos assim, ela pode posicionar as organizações, as empresas, em um ponto no qual elas podem somar esse método novo em uma parte do seu stack ali de tecnologia, digamos assim. E aí, se esse paper, se essa implementação, se essa ideia for validada, o ganho é praticamente exponencial, porque e tem um efeito ainda de pioneirismo, né? Então, por exemplo, se alguém conseguir resolver hoje o problema de recomendação multi-stakeholder, por exemplo, internamente, vai ter uma vantagem competitiva muito grande, por exemplo, em empresas que estão trabalhando ainda com contextos de collaborative filtering, por exemplo, e regras como são os usos mais comuns aqui. E obviamente, né, o custo da sua organização, da sua empresa, fazer a adoção no momento em que há uma saturação, uma curva de maturidade, significa que esse período de tempo aqui na qual você poderia ter a sua empresa, né, ou você poderia ter uma vantagem competitiva, esse tempo aqui ele foi praticamente perdido, né? Alguém pegou essa fatia do bolo ao longo do tempo, né? Então, ponto aqui, o raciocínio é muito mais assim, né? Se você tem essas empresas grandes investindo em pesquisa e cada dia que passa esses caras eles estão com alguma coisa nova que traz uma vantagem muito grande para eles em relação aos competidores, e eles usam para isso conhecimento científico, talvez isso seja uma forma também, uma heurística que a gente deva adotar também para que a gente seja melhores a engenheiros de machine learning e principalmente cientistas de dados, né? Que quando a gente fala de ciência de dados, a gente fala muito de frameworks, de bibliotecas, de bases de dados, mas a gente tem a parte científica também da coisa, né? Que entender a literatura científica é um dos trabalhos da ciência de dados também, né? Então, o cientista de dados não é só o cara scripteiro ali que está escrevendo um script no R e no Python e rodando fit predict, mas é um cara que ele consegue ler um paper e consegue ter um raciocínio crítico em cima daquele paper, extrair a informação acionável e tentar de alguma forma implementar aquilo dentro do seu problema ou usar parte daquele conhecimento, modificar para evoluir isso numa perspectiva futura. Então isso, é o ponto do artigo inteiro. Então não existe essa coisa de... A consideração final que eu deixo aqui é que não existe essa coisa de artigo científico é muito teórico, é muito longe. E a ideia do canal aqui é muito mais simplificar isso e trazer isso para o dia a dia, mais da perspectiva de quem é engenheiro de machine learning, mas também para quem é cientista de dados também, de que ideias que estão sendo discutidas na literatura são completamente aplicáveis dentro do contexto de negócio das organizações. Tá certo, pessoal? Então é isso. E espero que vocês gostem do canal aí. Quem quiser algum tipo de requisição de vídeo aí, só mandar um e-mail aí na descrição, que o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo, na descrição do canal, que eu vou falar também aqui no canal, tá certo? Então é isso, até mais e bora ler paper aí, galera. Tchau, tchau.